Aleluia, Jesus. Você pode estar assentado. Glorificado seja o nome do nosso Senhor, o Deus da nossa salvação. Amém, queridos? Bom, amados, eu quero, antes de trazer a ministração, avisar que está conosco a ilustre presença do nosso pastor Francisco Monteverde e sua esposa, irmã Risonete, lá do Amapá. Sejam muito bem-vindos. E já prepara para o senhor ministrar a ceia para a gente nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Privilégio imenso ter vocês conosco, viu? Quem mais nos visita, me dá um sinal aí. Os demais são todos de... Amém, temos 3 amados ali. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Glória a Deus, temos mais uma querida lá atrás. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Bom, amados, nós estamos em uma série de ministrações sobre os profetas menores. Hoje pela manhã, nós encerramos o livro do profeta Miqueias. Nós já ministramos o livro do profeta Oséias, o livro do profeta Joel, Amós, Obadias, Jonas, e hoje pela manhã encerramos Miqueias. E agora à noite, com a graça de Deus, nós vamos caminhar pelo livro do profeta Naum. Amém? Assim, sem a menor constrangimento, sem a menor vergonha, sabendo que Deus é o seu juiz, e Ele está olhando para o seu coração. Quantos de vocês já leram o livro do profeta Naum? Todo mundo conhece, né? De cor e salteado. Bom, essa noite, com a graça de Deus, nós leremos os 3 capítulos do livro do profeta Naum, e vamos meditar nesse livro maravilhoso e abençoado para os nossos corações. Então, já abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Pastor, mas vai estar no projetor. O problema é que você não leva o projetor amanhã para mostrar para os teus amigos, né? Então amanhã você precisa mostrar aí as suas anotações para os seus amigos, mostrar aquilo que Deus falou com você nessa noite, através da vida do profeta Naum. Profeta Naum, capítulo 1, nós vamos ler apenas o verso 1 e 3 nessa introdução, e no decorrer do sermão eu lerei os demais textos para que nós possamos ler todos os versículos do profeta Naum. Nós não podemos pular nenhum verso dessa palavra tão preciosa aos nossos corações. Por ser um livro pequeno, às vezes a gente passa batido por ele, né? Mas dá uma olhadinha nessa sequência aqui, ó, dos profetas menores. Aí você vai ver Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum. Depois Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, fechando o Antigo Testamento. Aí fica mais fácil da gente encontrar o livro do profeta Naum. Caso você tenha perdido alguma ministração, todas elas estão lá no nosso canal do YouTube. Nós estamos organizando a playlist, mas todos já estão salvos lá. Tem algum que está culto de domingo, celebração, alguma coisa, mas nós vamos alterar os nomes para ficar todos com o número do livro e do capítulo, para que você possa, então, ler. E está tudo dentro daquela playlist de profetas menores. Amém, queridos? Livro do profeta Naum, capítulo 1, verso 1 ao verso 3, diz assim a palavra do Senhor. Peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade as nuvens são o pó dos seus pés. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa, estudando a tua palavra e aprendendo, ó Deus, com esses homens que receberam do Senhor uma revelação inerrante e atual. Oramos, ó Deus, e pedimos que o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes para nós ouvirmos a voz do Teu Espírito Santo falando a cada um de nós. Que nós não venhamos olhar para o outro, mas que nós venhamos olhar para dentro do nosso coração.
nesta noite de Santa Ceia, que nós possamos avaliar as nossas atitudes, avaliar o nosso coração e fazer com que a tua vontade prevaleça em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Queridos, o livro do profeta Naum, ele começa falando assim, peso de Nínive. Os profetas usavam essa expressão, peso, para simbolizar algo que eles haviam recebido de Deus. Eu recebi uma palavra dura, recebi uma palavra pesada de Deus, e eu preciso entregar a você aquilo que Deus me incumbiu de fazer. Por isso, então, Naum começa o seu livro dizendo peso que ele recebeu contra Nínive. E o texto também diz, esse primeiro texto, que ele é um eucosita, ou seja, Naum, ele era da cidade de Elcos, na Galileia. Estava ali próximo a Judá, estava nessa área geográfica, morando num período de 663 a 612 antes de Cristo. O profeta Naum, ele foi contemporâneo do profeta Isaías. Profetizou no mesmo período, mas em lugares diferentes, com ideias diferentes, com planos diferentes. Ele profetiza para fora de Jerusalém, para fora de Israel. Ele é um dos poucos profetas do Velho Testamento que toda a sua mensagem é para um povo não israelita. A mensagem de Naum é direcionada à cidade de Nínive. Aí você fala assim, Nínive? Já ouvi esse nome. Já. O profeta Jonas foi enviado a Nínive. Pastor, mas Deus vem com uma palavra dura, uma palavra pesada contra Nínive, sendo que Jonas, em 760, 100 anos antes, havia pregado e toda a cidade havia se convertido. Havia. Mas em 100 anos, eles se perdem completamente de Deus. Eles estão ali, ouvem a mensagem de Jonas em 760, aproximadamente, e em 100 anos, eles se esquecem aquilo que Jonas falou, Deus não destruiu, então vamos voltar às nossas práticas. O povo de Nínive era um povo extremamente mau. Cruel, essa é a palavra. Quase que não sai, pastor. Um povo cruel, um povo assim que, como nós ministramos no livro de Jonas, quando eles estavam na guerra, o comum matou os soldados, pega as mulheres e as crianças como prisioneiros, escravos, e tá bom, já é o suficiente. Mas os ninivitas, porque serem do Império Assírio, eles não só matavam todos os soldados, mas eles entravam pela cidade matando crianças e mulheres. As grávidas, eles rasgavam o ventre e arrancavam as crianças de dentro para ter certeza de que ninguém iria sobreviver. E depois de fazer isso, eles cortavam as cabeças e amontoavam em frente da cidade para dizer, os assírios passaram por aqui, para imprimir medo nos outros povos. Povo terrível. Jonas, quando prega para esse povo, Jonas não queria, porque Jonas queria, não, Deus, manda fogo e mata esse povo todo, esse povo não merece salvação. Jonas pregou, eles se converteram, 100 anos depois, a igreja não foi instituída ali em Nínive, e eles voltam às suas práticas pecaminosas, e agora Deus envia Naum, e a profecia de Naum, ela já é uma profecia dizendo assim, olha, agora chega, agora não há mais tempo para arrependimento, agora não há mais tempo para misericórdia, vocês já tiveram uma chance, vocês mudaram por um período pequeno, mas voltaram às suas práticas, então eu vou eliminar completamente os ninivitas. Tanto que após a profecia de Naum, em 663, aproximadamente 70 anos depois, o Império Babilônico ataca a cidade de Nínive e ela é completamente exterminada. E o povo de Nínive fica sem descendência, sem herança, e o nome deles é apagado da história. Hoje nós não temos mais os ninivitas em nenhum povo, porque Deus os exterminou completamente, porque eles eram maus, perversos, receberam a oportunidade, mas disseram, nós não queremos essa oportunidade. Por isso eu quero meditar com você nessa noite sobre um Deus zeloso, um Deus que preza pela sua palavra, um Deus que é misericordioso, sim, mas um Deus que é justo.
Um Deus que não admite que a pessoa tenha chances constantemente e volte ao pecado constantemente. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus é um Deus de amor. Nossa, pastor, mas o senhor acabou de falar que ele acabou de exterminar os ninivitas e ele é um Deus de amor? É. Nós vivemos um período pós-moderno. E na pós-modernidade, a definição de amor poderia ser colocada como permissividade. Você só é bom se você disser sim. Quando você diz não, você não é mais bom. Eu tenho um meninozinho em casa, o Paulinho, que quando ele quer alguma coisa, ele fala, pai, eu te amo. Aí ele vem, abraça e beija. Mas quando ele não quer, meu amigo, você pode chamar, pode berrar. Na pós-modernidade, o pai que permite o filho fazer tudo o que ele quer é um pai amoroso. Ruim é o pai que corrige, é o pai que castiga, é o pai que chama o filho na disciplina. Nossa, seu pai tirou o celular de você, que homem mau. Não, que homem zeloso, que homem cuidadoso, que pai amoroso. Mas a nossa definição de amor hoje é, não, se você disser sim é porque me ama, se disser não, você me odeia. Já percebeu isso? Você é líder de uma empresa, é chefe de um departamento, é proprietário. Enquanto você está dizendo sim, você é o melhor do mundo. Vai ter um quadro na casa do cara pendurado com a sua foto. O dia que você disser não, acabou a amizade. Acontece com o pastor. Enquanto o pastor está dizendo, eis que te digo que vou te abençoar, que você vai prosperar, todo mundo fala, isso é homem de Deus. Mas quando ele diz, conserta a tua casa, arrependa-se dos seus pecados. Ó, que carnal esse pastor. O pastor estava na carne domingo. O pastor não falou nada de Deus. Então, dos versos 4 ao verso 15, do primeiro capítulo do livro de Naum, o Senhor começa a mostrar para os ninivitas quem Ele é. Ele diz, Ele repreende ao mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante Ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. E o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante, acabará de vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Verso 10. Porque ainda que eles entrelacem com os espinhos, e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha. Serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil, assim diz o Senhor. Por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti, e romperei os teus laços contra ti. Porém, o Senhor deu ordem que não haja mais linhagem do teu nome. Da tua casa, dos teus deuses exterminarei. As imagens de escultura e de fundição, ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Pastor, o senhor falou que Deus é amor. Sim, Deus é amor. E porque Ele ama, Ele exerce justiça. A pior coisa que acontece conosco é quando
Você está assistindo um jornal, uma televisão, e passa uma notícia, um trabalhador, alguém que estava indo para o trabalho, por causa de, foi lá, e o cara assaltou, matou, e ele ficou jogado, e a gente sabe, vai virar estatística, e não será punido por aquele crime que ele cometeu. Isso gera em nós uma revolta. Isso gera em nós um sentimento de não há justiça. Se não há justiça, por que eu vou ser bom? Se não há alguém que julgue os bons e os maus, por que eu vou praticar o bem? Por que eu vou ser bom se eu serei colocado no mesmo pote que o mal? Então Deus é bom e Deus é amor, porque Ele vai exterminar o mal. Ele vai colocar fim àqueles que praticam toda a maldade. Nos versos 14 a 15 que nós lemos, nós vemos a descrição de um Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. A natureza diante dele treme, os montes se derretem. E aí a única coisa que ele diz que ele irá exterminar é aquele que pratica de maneira vil. O vil, o mal. Aquela definição da pessoa maléfica. Daquela pessoa que procura a maldade não apenas como algo que aconteceu por acidente, mas sente prazer em fazer o mal. A pessoa que tem prazer em fazer o mal, ela é incorrigível. Ela sente prazer em causar dor no outro. Ele causa dor, vai preso, apanha, fica preso um tempo, quando ele sai, ele volta a praticar o mesmo mal. Ele volta às mesmas práticas anteriores, a gente fica olhando e fala assim, sim, não tem justiça? E a pergunta que nós fazemos é, onde está Deus que não exerce juízo? Não está dizendo, o Senhor está vindo. Ele está marchando sobre os montes. Os seus pés estão pisando sobre a terra. Os montes estão se levantando diante dele. E ele exercerá juízo sobre ti, ó Nínive. E ele encerra o verso 15 dizendo, o verso 14, porque és vil, porque é mau. A sua índole é incorrigível. Jonas pregou, mas você não mudou. Jonas trouxe uma palavra de arrependimento, de misericórdia, e eu deixei de destruí-los. Eu deixei de matá-los. Sabe por quê? Poxa, Deus errou, pastor. Deus perdoou Nínive, e agora Deus vai ter que exercer juízo. Deus está fazendo exatamente algo que nós veremos na eternidade. Ninguém poderá chegar diante do Senhor e dizer, Deus, eu não tive oportunidade. Eu nunca te conheci. Eu nunca ouvi falar do seu nome. Eu nunca ouvi a sua mensagem. Porque até mesmo os ninivitas, o povo mais vil daquela época, tiveram a oportunidade com Jonas. Naum está dizendo, a oportunidade cessou. Porque o Deus de amor exercerá juízo sobre você. Essa lição, ela traz para nós algo extremamente importante. Nós não podemos voltar atrás por causa da maldade do mundo. Nós não podemos voltar atrás porque as pessoas são mal. Pastor, todo mundo é mal, então eu também vou fazer. Eu não vou fazer porque o meu Deus mudou a minha vida. Você já ouviu aqueles testemunhos? Porque eu fazia isso, aquilo, mas um dia Deus me alcançou e tudo mudou? Mas eu não posso voltar atrás. Os ninivitas se arrependeram, jejuaram 40 dias, clamaram ao Senhor por misericórdia. 100 anos depois, eles voltam às mesmas práticas. Isso nos dá duas lições importantes. Primeiro, 100 anos é o período em que passa uma geração completamente e chega um novo povo. Concorda comigo? Eu tenho 40, daqui 100 anos vou estar com o Senhor Jesus. O meu filho já vai ser adulto, mas essa geração passou. É isso, né? Eu estou ruim de matemática. Mais ou menos, né? Vitor? É. Então, se o Vitor falou que é. Ele é matemático. Então, quando essa geração que ouviu a pregação de Jonas morreu e desapareceu, a geração seguinte simplesmente se desviou completamente. Sabe o que isso ensina para nós? O que nós temos ensinado de Deus para os nossos filhos? O quanto de Deus nós temos colocado nos nossos filhos para que quando eu partir, eles não venham se desviar. Eles venham manter o seu coração em Deus, eles venham manter a sua vida no Senhor.
Os ninivitas, eles confiavam nas muralhas. As descrições das muralhas de Nínive eram muralhas que 3 carros corriam sobre as muralhas de tão largas que eram. Muralhas de tijolos. Ninguém pode nos tocar. Ninguém pode tocar em nós, porque as nossas muralhas irão nos proteger. Mas o Senhor, no capítulo 2 do livro de Nínive, do verso 1 até o verso 13, o Senhor começa a dizer o que Ele vai fazer com os muros deles. O que Ele vai fazer com as defesas que os ninivitas acreditavam ser intransponíveis. O destruidor subiu contra ti. E aí Naum começa a dizer assim: guarda tu a fortaleza. Vigia o caminho, fortalece os lombos, reforçar muito o teu poder, porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó, como a excelência de Israel, porque os saqueadores os despojaram e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus fortes serão vermelhos. Os homens valorosos estarão vestidos de escarlate. Os carros como tochas flamejantes no dia da sua preparação, e os ciprestes serão terrivelmente abalados. Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro no largo caminho. O seu aspecto será como de tochas, correrão como relâmpagos. Isso aqui não leva você para aquele Salmo 27? Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Os ninivitas, não, nós temos muralhas, nós temos carros velozes que correm como flechas. O Senhor está dizendo, e eles vão colidir um contra o outro. Ele se lembrará, verso 5, dos seus valentes. Eles, porém, tropeçarão na sua marcha, apressar-se-ão para chegar ao seu muro, quando o amparo for preparado. As portas dos rios se abrirão e o palácio será dissolvido. Essa descrição de Naum, a cidade de Nínive, além dessa muralha gigantesca ao redor, ela tinha um fosso construído à sua volta, muito largo e muito fundo, e ele corria como um rio ao redor da cidade de Nínive. Então, se os inimigos atacassem com carruagens, eles não poderiam transpor o rio. Se eles viessem a pé ou a nado ou de qualquer outra forma, seriam atingidos por flechas. Mas o Senhor está dizendo o seguinte: as portas dos rios se abrirão. Eu vou abrir um córrego no meio desse rio, e esse rio vai derreter a cidade de vocês. Versículo 7. É decretado, ou seja, foi estabelecido pelo Senhor e isso não voltará mais. Ela será levada cativa, conduzida para cima, e as suas servas a acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seus peitos. Verso 8. Nínive, desde que existiu, tem sido como um tanque de águas. Porém, elas agora vazam. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem fim as provisões. Riquezas há de todo gênero, de bens desejáveis. Vazia, esgotada e desgastada está. Derrete-se o coração, e tremem os joelhos, e em todos os lombos a dor. E os rostos de todos, eles se enegrecem. Onde está agora o covil dos leões? E as pastagens dos leãozinhos? Onde passeava o leão velho e o filhote de leão, sem haver ninguém que os espantasse? O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes, e estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de presa as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que estou contra ti. E essa palavra é uma palavra muito dura, que Naum envia contra a cidade de Nínive. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leãozinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos seus mensageiros. Ou seja, exterminarei completamente a sua descendência. Mesmo com todo o poder da Síria, aonde a sua capital era Nínive,
Nos versos 3 a 12, o Senhor diz assim: o que vocês acham que vão fazer? O que vocês acham que vocês vão realizar? Eu vou lutar contra vocês. E esse verso 13, amados, pense num verso difícil de ouvir do Senhor. Eu estou contra ti. Quem pode contra o Senhor? Uma vez que nós nos colocamos ao lado do Senhor, estamos lutando as suas batalhas, estamos vivendo uma vida de santidade, correndo a boa corrida da fé em direção ao prêmio da eternidade com o Senhor, nós não podemos voltar atrás porque estaremos lutando contra esse Deus. O apóstolo Paulo diz: dura coisa para mim é recalcitrar contra os teus aguilhões. Não dá para lutar contra o Senhor, Deus, porque o teu braço é forte. O teu braço é poderoso, a tua mão é poderosa, a tua mão é colocada sobre aqueles que tentam lutar contra o Senhor. Então nós não podemos voltar atrás, nós precisamos caminhar adiante. Pastor, mas está difícil, mas vamos continuar. Pastor, mas a luta é grande, mas vamos continuar. Pastor, mas as forças estão acabando, mas vamos continuar, porque o Senhor é a nossa fortaleza. A nossa fortaleza não é um monte de pedras que pode ser destruída, que pode ser lançada no chão, espalhada. A nossa fortaleza é o Senhor dos exércitos. E quando nós estamos com Ele, e quando nós estamos nele, nós somos mais que vencedores. Tudo que nós fazemos é como se houvesse uma força incrível nos impulsionando a fazermos mais e melhor a cada dia. É como se você pudesse ouvir o Senhor dizendo: vai lá, meu filho, eu sou contigo. Às vezes, nós passamos por lutas e provações e achamos que estamos sozinhos. Os amigos viraram as costas, pastor. A minha família não me socorreu. Ninguém está comigo. Mas o Senhor está. Você e Deus já são maioria. Não volte atrás por causa disso. Pastor, depois que eu me converti, os amigos me abandonaram. Continue no seu propósito com Deus. Continue voltado para fazer a vontade do Senhor. Continue com o seu propósito diante do Senhor de maneira poderosa, de maneira grandiosa. Volte-se totalmente para o Senhor, o Deus da tua salvação. Pastor, mas parece que quando eu era do mundo as coisas eram mais fáceis. Parece que quando eu estava na prática do pecado não era tão difícil. Eu fazia as coisas e parece que tudo dava certo. Eu mentia e as pessoas acreditavam. E parece que eu nunca tinha lutado contra Satanás. Parece que estava tudo bem. Tem lá Deus, tem lá o diabo, mas eu sou neutro. E estava tudo bem comigo, mas no momento que eu me decidi, as coisas se tornaram difíceis. Sim, porque o Deus deste século, o Deus deste mundo, que tem cegado o entendimento, estava ao seu lado ali falando: pode continuar fazendo mal, pode continuar mentindo, pode continuar adulterando, pode continuar pecando, pode continuar, porque eu estou te levando para a morada eterna de condenação. Mas quando você se decidiu ao lado de Jesus, quando você disse: Senhor, me recebe como teu filho, porque eu te recebo como meu Salvador, você passa a fazer parte do exército de Deus. E aí você luta contra todas as hostes diariamente. Tudo que nós vamos fazer para Deus parece que tem um peso maior. A pessoa canta num botequinho de boa. Chega lá, bota o violão e dá tudo certo. Vai fazer uma live, ele pode estar trêbado. Dá tudo certo. Aí, meu irmão, quando a gente vai fazer algo espiritual, algo para Deus, aí o diabo se levanta, aí o ímpio se levanta, até os irmãos carnais se levantam para tentar fazer oposição. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que continuamos olhando para o alvo e continuamos caminhando, porque sabemos que o que estamos fazendo tem ecos na eternidade. Ah, pastor, mas é difícil. Pastor, as coisas de Deus parece que você está remando contra a maré. E sim, você está remando contra o esquemão do mundo. Você está remando contra um mundo repleto de pecado, aonde a pessoa que faz errado está certo. Mas você está bem com o teu Deus, então está tudo bem. Continue remando. Continue lutando. Meu pai conta que havia um homem que sempre
ficava questionando o sermão do pastor. E todos os sermões que ele ficava questionando, falava, pastor, eu não sei o que o senhor fala tanto de diabo, eu nunca vi o diabo, e um dia o pastor já estava com a sua paciência esgotada com aquele vaso. E aí, irmão, pastor, de novo, o senhor falando, eu nunca vi. Aí o pastor virou para ele, é porque quando duas pessoas andam na mesma direção, eles nunca se encontram. Se você está tendo oposição, fique feliz. Se Satanás é o seu adversário, fique feliz. Continue, não olhe para trás. Os ninivitas olharam para trás e Deus disse para eles, capítulo 2, verso 13, eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. A terceira coisa que nós precisamos entender é que, assim como nós não podemos voltar atrás, nós precisamos entender o que é esse voltar atrás. O capítulo 3 de Naum traz a descrição da destruição que o pecado de Nínive trouxe. As mentiras, os roubos, a violência, tudo é descrito no capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Ele começa descrevendo assim, ai da cidade ensanguentada. Eu esqueci como é que é o nome de Ananindeu, o apelido. Castanhal é a cidade da amizade, né? Cidade modelo. Belém é a cidade das mangueiras. Nínive, cidade ensanguentada. Por essa definição, você percebe como que era essa cidade? Por essa definição, você começa a entender o porquê que Deus falou, eu vou acabar com vocês. Ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo. Estrépio de açoite há, e o barulho do ruído das rodas e os cavalos atropelam, e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante, como a lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos, e abundância de cadáveres, e não terá fim. Os defuntos tropeçarão nos seus corpos. Que cena deprimente, que cena, parece aqueles finais de filme apocalíptico, onde todo mundo está morto. Mas essa é a definição do que eles haviam plantado. Os ninivitas, eles eram violentos por natureza, cultuavam a violência. As crianças, logo cedo, eram iniciadas nas batalhas. O sangue jorrava pelas ruas e as pessoas apoiavam isso. E o verso 4 diz que não era só a violência, as mentiras e tudo isso. Por causa da multidão dos pecados da meretriz, muito graciosa, da mestre das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Ou seja, Nínive também era conhecida por ser uma cidade de feiticeiros. Longe de Deus, completamente longe. O Senhor estava, a sua paciência já havia se esgotado. Vocês lembram da medida da paciência de Deus? O profeta Obadias, por 2 ou 3 coisas, não terei mais misericórdia. 1 vez, 2 vezes, mas 3 não, agora já deu. O Senhor estava dizendo, a sua feitiçaria já deu para mim. Chegou o limite disso. E aí então, no verso 5 até o verso 18, ele entra numa descrição, aonde ele começa a fazer uma declaração. Coloca as vergonhas de Nínive em público. Você já assistiu no jornal aquelas pessoas envolvidas com corrupção, com roubo ou cometendo crimes e a câmera filmando ele, e depois ele quer chegar diante do júri e dizer, não sou eu ali na filmagem, não sou eu, não era eu que estava ali, mas está filmado, está gravado. Agora o Senhor começa a dizer para Nínive o seguinte, versículo 5, eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. Ele volta a reafirmar o que ele afirmou no verso 13. Eu estou contra vocês. E agora novamente. E levantarei a tua saia sobre tua face, e as nações
mostrarei a tua nudez, e os reinos a tua vergonha. Essa cena é uma cena que não tem explicação, não precisa de legenda, né? Uma mulher está andando pela rua, sua saia sobe, a vergonha dela está exposta. O Senhor está dizendo: ninivitas, eu vou expor a nudez de vocês diante das nações. Todas as nações vão olhar para vocês e não vão enxergar os muros, a fortaleza. Eles olharão para vocês e enxergarão a vergonha de vocês, a desgraça que se abaterá sobre vocês. Versículo 6. Lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei, e pôr-te-ei como espetáculo. E não é espetáculo bonito, é aquele espetáculo que todas as nações veem e riem deles. Sabe aquelas imagens da Idade Média, onde se colocava o criminoso em praça pública, e as pessoas passavam e jogavam tomates nele, passavam e jogavam coisas nele, e riam, e ele ficava ali envergonhado diante de toda a cidade? É isso que o Senhor está dizendo: você será um espetáculo para as nações. Todos vão passar por vocês e vão rir, ó ninivitas. E há de ser que todos os que virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? Donde te buscarei consoladores? És tu melhor do que Noamon, que está assentada entre os canais do Nilo, cercada de águas, tendo por esplendor o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e não tinha fim. Pute e Líbia foram o seu socorro. Todavia, foi levada cativa para o deserto, para o desterro. Também os teus filhos foram despedaçados nas entradas de todas as ruas, e sobre os nobres lançaram-se sorte, e todos os teus grandes foram presos com grilhões. Tu também serás embriagada e te esconderás. Também buscarás forças por causa do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras, com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Eis que o teu povo no meio de ti são como mulheres. As portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo consumirá o teu ferrolho. Versículo 14. Tira águas para o cerco, reforça as tuas fortalezas, entra no lodo e pisa o barro, pega a forma para tijolos. O fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como a locusta. Multiplicar-te como a locusta, multiplica-te como os gafanhotos. Multiplicaste os teus negociantes, mais do que as estrelas do céu. A locusta se espalhará e voará. Os teus príncipes são como gafanhotos, os teus capitães como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol voam, de sorte que não se sabe mais o lugar onde estão. Os teus pastores dormirão, ó rei da Síria, os teus ilustres repousarão, o teu povo se espalhará pelos montes, sem que haja quem o ajunte. A descrição de Naum é uma descrição que será o rei, os príncipes e todas as pessoas importantes de Nínive serão tiradas, porque o Senhor se cansou deles. As práticas que eles cometiam e incentivavam que fossem feitas eram abominações diante de Deus. Feitiçaria, roubo, mentiras, violência. E Deus diz no verso 19 do capítulo 3, não há cura para a tua ferida. A tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia? Naum fecha o texto dizendo, olha, não tem esperança para você, Nínive. Você voltou as suas costas contra o Senhor. E o Senhor vai exercer juízo sobre você. A tua ferida, ela vai se aumentar. Ninguém vai conseguir costurar, ninguém vai conseguir colocar um emplasto ali e fazer com que ela seja restaurada.
Naum encerra o seu texto trazendo uma imagem de um Deus que chegou ao seu limite. Não há mais espaço para misericórdia. Pastor, mas Israel pecou tantas vezes e Deus teve misericórdia. Davi fez coisas muito ruins e Deus teve misericórdia. Por que agora Deus não tem misericórdia de Nínive? Porque Deus tinha uma aliança com esses homens. Porque esses homens, e principalmente Davi, tinham um coração quebrantado diante de Deus. Pecou, se jogava diante do Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia, Senhor, não permita que isso aconteça. Quando ele adultera com Batseba, e o profeta chega e fala para ele: rei, a criança vai morrer, por causa do teu pecado. Davi se lança diante do Senhor, não come, não bebe nada, mas fica ali orando, chorando diante de Deus e pedindo pela misericórdia. Ao invés de se revoltar e dizer: eu sou rei, o Senhor não pode tirar meu filho, Davi se humilha diante do Senhor. E aí quando as pessoas chegam e falam assim: rei, como é que a gente vai dar essa notícia? Ele já não estava comendo, não estava bebendo, estava aí jogado no chão durante todo esse tempo. Se nós dissermos que o menino morreu, ele vai ficar louco. Davi ouviu a conversa e falou: o que houve? A criança morreu, Davi. Ele se levanta, arruma sua roupa, pede comida. Cara, mas espera aí, nós não estamos entendendo nada, rei. Enquanto ele estava lá, ainda você estava aí nessa situação, agora que ele morreu, você... Ele falou: agora não tem mais jeito. Deus o tomou para si. Ele não vem mais, mas eu irei para ele. Deus seja louvado por isso. Eu aceito a vontade de Deus sobre a minha vida. Pode servir a comida, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Alguém que se submete à vontade de Deus, mesmo quando a vontade de Deus é ir contra a minha vontade. Alguém que entende que os planos de Deus são perfeitos. Os ninivitas não entendiam isso. Receberam a mensagem de um Deus misericordioso. E ao invés de adorarem para todo sempre, apenas uma geração buscou, a geração seguinte se perdeu completamente. Deus falou: chega, porque há um limite para todas as coisas. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Eu sou um Deus zeloso. A maldade não irá durar para sempre. Os culpados receberão o seu castigo. Mas para aqueles que me buscarem, para aqueles que clamarem, há uma cruz no fim do túnel, aonde há misericórdia, graça e perdão. Vida e vida em abundância. Desde que nós o reconheçamos como Senhor, aceitemos a vontade dEle e nos submetamos, digamos: Senhor, olha a minha vida aqui diante do Teu altar. Olha o meu coração diante da Tua presença. Desde que nós nos coloquemos diante do altar do Senhor, digamos para Ele: Senhor, eu sei que eu pequei, mas eu me arrependo. Noite de Santa Ceia, noite de nós olharmos para o nosso coração e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou perfeito, porque Ele é Deus zeloso. Ele é o Deus que executa a justiça. Ele é o Deus que age de maneiras extraordinárias. Mas Ele é o Deus que restaura aqueles que se humilham diante dEle. Portanto, humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Reconheçam que Ele é o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele os colocará nas suas mãos. Não importa o mal que você tenha feito, o pecado que você tenha cometido, Deus é pronto para perdoar aqueles que se colocam diante dEle e clamam pela sua misericórdia. Nínive não clamou pela misericórdia, recebeu o juízo. Não cometa o mesmo erro. Coloque-se em pé, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Feche
seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. E é só você e Deus. É só você e o Senhor. Clame pela misericórdia dEle hoje. Peça perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas. Não chegue diante de Deus querendo dizer: Senhor, olha como eu sou bom, eu sou pastor. Chegue diante dEle e diga: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu sou pecador e eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso da tua graça, eu preciso do teu perdão. Eu não quero o teu juízo, eu quero a tua misericórdia sobre a minha vida. Eu não quero ser como os ninivitas, que receberam a punição pelos seus pecados, mas eu quero ser como aquele homem que chegou diante do Senhor e Jesus disse assim: ele subiu, reconheceu os seus pecados e desceu do templo justificado, porque a graça de Deus alcançou a sua vida. Como a mulher adúltera que chega diante do Senhor Jesus para ser apedrejada, e Jesus diz: vai e não peques mais. Como tantos outros que receberam do Senhor a palavra: vinde benditos de meu Pai. Como Saulo de Tarso, um perseguidor do Evangelho, mas quando ouviu o chamado do Senhor, dobrou-se diante dele e disse: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu sou um instrumento nas tuas mãos. Feche seus olhos e comece a pedir o perdão de Deus nessa noite. Feche teus olhos e comece a clamar por essa graça. Comece a clamar por essa misericórdia. Coloque-se diante do Senhor e peça a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, ó Pai, e eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu perdão, ó Deus. Louvado seja Deus para todo sempre. Louvado seja o Senhor Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos nesta hora. Aleluia. Deus, Ele sempre tem nos dado oportunidades. E eu entendo que Deus é o Deus das oportunidades. Aleluia. E hoje, diante dessa ministração, nós vemos claramente que Deus não nos pune sem antes nos alertar, sem antes nos dar oportunidade para que nós voltemos atrás e nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Aleluia. Há muitos que gostam de falar que Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas também Ele é justiça. Deus é justiça. Oh Pai, nesta noite aqui, Pai, que Tu venha estender as Tuas mãos nesta noite. Tu venha estender as Tuas mãos nesta noite. Tu venha olhar para cada um, Pai, olhar para nós, e venha ter misericórdia das nossas vidas, Pai, nesta noite de Santa Ceia. Tu venha nos fortalecer, Senhor. Tu venha nos dar mais graça na nossa vida. Tu venha nos dar mais força, fortaleza, para que possamos, Pai, andar na Tua presença com sinceridade, com alegria, e para que este mundo veja, Pai, em Ti, em nós, ele veja a Ti, Senhor. Que nós sejamos luz, que nós sejamos sal, Pai, em nome de Jesus. E diante desta palavra, nós queremos orar por você nesta noite, que você ouviu a ministração, e Deus falou com você, e você quer
se reconciliar com o Senhor. Ou vocês têm aqui alguém que ainda não aceitou a Jesus, e nós queremos fazer este apelo a você, para que você entregue a sua vida. Hoje, irmãos, eu entendi uma coisa, que a gente se pergunta, e hoje Deus me fez entender uma coisa. Quem sabe não seja também a sua dúvida. No capítulo 1, o versículo 2, ele fala assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. E esta palavra aqui, irmãos, ela me trouxe uma clareza muito grande, que diz: o Senhor, Ele reserva a indignação para os seus inimigos. Isso me faz entender uma coisa, irmão. Às vezes a gente pergunta assim: por que aquela pessoa peca e não acontece nada? Né? A gente pergunta: para que a pessoa ali faz tanta coisa errada e não acontece nada, né? Nada acontece, a vida parece que está uma maravilha. E eu entendo aqui, através da palavra, que o Senhor lhe reserva. É porque Ele está dando ainda oportunidades. Ele está dando ainda oportunidade para que a pessoa se arrependa. Assim como Ele fez com Nínive. Deu oportunidades. Mandou o profeta anunciou, pregou. Mas o povo continuou, e chega um dia que Deus, ele, como o pastor Paulo fala, né, não aguenta mais. Como ele fala à igreja de Laodiceia: eu estou pronto a te vomitar, de jogar para fora, porque o pecado, ele causa esse enjoo, esse reboliço. O Senhor, o desejo dele só é jogar fora. Mas ele fala para aquela igreja também, duas coisas importantes que eu vejo que Deus fala para aquela igreja. Ele diz: olha, sejam zelosos e arrependam-se. E é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos zelosos e nos arrependemos. Amém? Louvado seja Deus. Alguém quer orar? Não sei se os irmãos estão vindo à frente, mas se quiser vir à frente, você que ouviu a palavra e Deus falou com você, e você quer novamente fazer uma nova aliança com Deus, começar, né? Recomeçar, você pode vir aqui à frente. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi ministrada nesta noite, e nós não seremos tomados por inocentes. Nós ouvimos a Tua palavra. Tu fosse muito claro conosco nesta noite, que Tu és um Deus zeloso, que Tu és um Deus de amor, mas que Tu és um Deus de justiça, Deus de justiça. Mas que Tu faça, Pai, algo na minha vida, na nossa vida, para que nós possamos perder o medo, perder a vergonha, perder a timidez, e pensar o que vão falar, o que vão dizer, Mas nesta noite, Pai, nós estamos aqui, Tu conhece as nossas vidas, e que Tu venha, Pai, nos ajudar, Pai, a nos ajudar, a gente a se reerguer novamente e olhar para Ti, Pai, que és o autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos.
gente chega assim, né? E o pastor nos... Ai, Jesus. Mas a gente já foi militar, né, irmãos? Fomos militar já há muito tempo, a gente já conhece, a gente sabe. Louvado seja Deus. Eu quero ler um texto com você nesta noite, irmão. Um texto conhecido, lá de Coríntios. Antes de nós partirmos para a ceia, nós queremos fazer essa leitura. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23. Aleluia. Se você puder ficar de pé, para nós lermos esta palavra. Esse é um momento muito especial para a igreja. Muito especial para a igreja. Eu me lembro que, muito tempo atrás, nós não éramos evangélicos. A nossa rua passava muito assembleando. E tinha uns domingos que vinham tudo de branco. Aquelas mulheres, né? Saião, tudo de branco, os homens de branco. E a gente não entendia. E nós aceitamos Jesus e nós podemos ver isto, né? As pessoas nesse dia e a igreja lotava dia de Santa Ceia. Mas hoje as pessoas falam assim: bom, a palavra de Deus diz que eu tenho que me examinar, né? Examinar. Então eu pequei, eu não vou para a igreja, eu não vou participar da ceia, porque eu sou indigno. Eu não vou para a igreja. Então o diabo tem colocado muito essa mensagem na mente das pessoas. Mas eu sempre digo que nós temos que vir assim mesmo. Pecado. Tem que vir para a igreja. É o momento que Deus nos dá, né, para a gente olhar e lembrar pelo aquilo que Ele fez por nós. Ele entregou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então hoje é um dia muito especial para nós. Aleluia. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Poder sentar, irmãos. Pastor, posso descer? Então vamos lá, os diáconos. Tomem seus postos. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, pode pegar o pão. Cada igreja tem uma forma, né, de participar da ceia do Senhor. Eu sempre, quando ministro a ceia na igreja, os irmãos pegam a ceia, o pão, o vinho e vão para os seus bancos. Não sei se é assim que fazem, né? Outros, né, pegam o pão e ficam na frente, né? Faz aquela roda. Eu já vi várias formas.
Mas antes de você vir aqui, irmãos, nós vamos orar. Você pode ficar de pé. E esse texto que nós lemos aqui de 1 Coríntios, que fala sobre a ceia, três coisas que eu vejo aqui muito importantes que nos leva, né, a gente olhar. Primeiro, nós olhamos para o passado, aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Jesus fez ali na cruz, entregou-se a si mesmo. No versículo 26 ele fala: porque todas as vezes que comeram este pão, beberam o cálice, anunciai a morte do Senhor. Anunciai a morte do Senhor. Então isso nos leva a olhar para o passado e nos leva a olhar para o presente. Do versículo 23 a 33, ele nos leva a olhar para o presente, para que nós possamos anunciar a morte dele. E a gente percebe que hoje pouco se fala, né? Está caindo assim no esquecimento. Mas glória a Deus que a ceia é este momento especial que a gente nos reporta, né, para esse tempo de olhar para a cruz há 2000 anos atrás, olhar para hoje, a gente poder anunciar isso e olhar para o futuro, porque nós temos uma esperança que Ele vai voltar, que Ele virá nos buscar e nós iremos participar, né, com Ele das grande porta do Cordeiro. Amém? Vamos orar então pelo pão que simboliza o corpo de Cristo. Eu não vou orar para Deus transformar, porque o pão, ele sempre será o pão, e o vinho também. Vamos orar. O pão que simboliza o corpo e o vinho que simboliza o sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Aleluia. Feche seus olhos, Pai. Em nome de Jesus, teu Filho amado, nós queremos nesta noite, Pai, apresentar a Ti, Senhor, este pão que simboliza, Pai, a Tua carne.
Diz assim o versículo 23 do capítulo 11: porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Poder ser o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Podeis cear o vinho. Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, a Ti a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Agradecemos a Ti nesta noite, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu grande amor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por Tu ter nos escolhido, por ter nos amado, e Tu ter nos separado deste mundo, Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós somos eternamente agradecidos a Ti, Senhor, pela Tua obra redentora ali na cruz do Calvário. Pai, obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Que a Tua palavra diz que outrora nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas a Tua graça foi abundante nas nossas vidas, Pai. O Teu olhar, o Teu amor nos alcançou neste mundo de trevas, e lá estávamos, meu Pai, destinado à Tua ira. Mas Tu tomaste pelas nossas mãos. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por este privilégio que Tu nos dá nesta noite de estar aqui, Pai, com o pastor Paulo, sua esposa, seus filhos, a igreja. Por ter nos dado essa oportunidade para ministrar a Tua ceia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que Tu opere grandemente aqui nesta igreja, Pai. Que Tu opere grandemente na vida desta família, na vida desta igreja. Que as Tuas mãos poderosas estejam aqui, Pai, sempre para abençoar grandemente, Pai. Para dar força, para dar graça àqueles que querem retroceder, Pai. E Tu possa ser fortaleza para eles. Pai, diante dessa pandemia, Senhor, que Tu venha tirar o medo, Pai, e que possamos confiar em Ti e saber que Tu é Deus, que Tu está no controle de todas as coisas, Pai, todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.